Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar dando início ao ciclo de pesquisas do nosso grupo de estudos, mostrando para vocês um pouquinho do trabalho que é desenvolvido por nós da comissão e também do Laboratório de Genética e Biologia Molecular. E hoje a gente vai contar com a presença do mestrando Felipe Cruz Paula e da doutoranda Gabriela Silva de Aguiar. Gabriela, ela também é licenciada em Ciências Biológicas pelo IFES e ela possui mestrado em Genética e Melhoramento pela UFES de Alegre, onde ela desenvolveu pesquisas com o potencial fitorremediador em espécies de psídio, e durante o mestrado ela também atuou no Laboratório de Genética e no Laboratório de Citogenética da UFES. Atualmente, ela também é membro do Núcleo de Estudos da TC Genes e ela é aluna de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento da UFES, onde ela desenvolve pesquisas relacionadas à tolerância à seca e à relação de genes de herança materna em genótipos de café conilon. É um prazer estar com vocês, gente. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E agora eu passo a palavra para vocês para poder dar continuidade para o nosso evento. Boa noite a todos. Me chamo Gabriela e eu sou aluna de doutorado do Programa de Genética e Melhoramento, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, em Campos Alegre. E o tema do meu projeto de pesquisa de tese, ele é intitulado por Mecanismos de Tolerância Seca em Genótipos de Coffea canepa, aspectos fisiológicos, moleculares e bioquímicos. A minha orientadora é a professora doutora Thais Cristina Bastos Soares, e o meu doutorado, eu estou no segundo ano de doutorado, que tem duração até o ano de 2025. Eu vou apresentar para vocês um breve sumário dos meus projetos de pesquisa que eu vou estar abordando nessa apresentação. Inicialmente, uma contextualização teórica do tema, a justificativa da minha pesquisa, os objetivos, a metodologia e os resultados esperados. Bom, como contextualização teórica, então, nós sabemos que as plantas, elas são seres césseis. Então, a partir disso, elas sofrem diversos tipos de estresse, né? Primeiramente, ela pode sofrer um estresse do tipo... Os estresses podem ser do tipo abiótico ou bióticos, né? Abióticos é quando são de seca, salinidade, frio, calor, e bióticos, dependentes de outros organismos. Então, o meu projeto de pesquisa, ele trabalha principalmente o estresse abiótico, que é o estresse à seca, de tolerância à seca. Por isso, as plantas, elas, por serem césseis, elas sofrem, né, com diversos tipos de estresse, e os estresses abióticos, eles estão ali presentes. Como mecanismo, como resposta fisiológica, nós temos afetado, né, os nutrientes, há uma homeostase, uma síntese, né, de alguns compostos para poder proteger essa planta desse estresse. Além disso, também há um controle transcricional, que é o controle genético, ocorrendo também fatores transcricionais, as chaperonas envolvidas nas proteínas e a expressão gênica, a expressão de alguns genes que vão atuar durante esse processo. Além disso, há alguns efeitos adicionais, por exemplo, a alteração, né, da expressão gênica e a peroxidação lipídica, que acontece principalmente nesse processo de estresse biótico. E a partir disso, foi-se dito, né, por um trabalho, que organismos adaptados são aqueles que conseguiram modular vários mecanismos de resposta em favor da sua defesa, para superar esses estresses e retornar ali o seu metabolismo basal, que seria o normal da planta. Outro trabalho também aborda, né, essa temática, falando do estresse biótico, e há ali uma desidratação das plantas, depois há um processo de respostas ali, né, à seca. Com isso, há a síntese do ácido abscísico, a fechamento estomático, entre outros fatores que ocorrem durante esse processo, como ajuste metabólico, acumulação de alguns osmólicos, que eu vou abordar no meu trabalho, assimilação protetiva de proteínas, né, e várias outras vias que são desencadeadas por conta desse estresse. Genótipos de café, genótipos, o que seriam genótipos? São genes, são organismos, né, são genes, são espécies de café tolerância seca. Então, os que são tolerantes, eles têm alguns acúmulos de alguns osmólicos, né? Algumas proteínas e aminoácidos. Dessas, né, proteínas, aminoácidos e esses osmoprodutores, há o acúmulo de prolina,
que é um sinalizador de estresse, é um osmoprotetor, ele representa as respostas bioquímicas da planta com a limitação de água, a atuação da enzima nitrato reductase, que está ligado diretamente à via do nitrogênio, que é um composto essencial para o desenvolvimento da planta, que atua na assimilação de nitrogênio e a síntese proteica, né? A gente sabe que toda a síntese proteica ela depende de nitrogênio. E é utilizada também como biomarcador de estresse, né, em café. Além da glicina betaína, que mantém a integridade da membrana plasmática, através da diminuição da peroxidação lipídica. Por se tratar de estresse, a gente mexe com vias ali muito importantes da planta. Então, ela atua ali, ela trabalha, ela tira, né, do seu metabolismo todo a sua programação comum. Então, ela vai atuar ali nessa membrana plasmática, ela vai atuar em vias ali de abertura e fechamento estomático, vai afetar também na questão da absorção de água, no xilema, no floema, tudo isso é interferido por conta desse estresse. Então, foi estudado que alguns clones de Coffea canephora, café conilon, tolerância seca, de alguns programas de melhoramento, eles têm a expressão de alguns genes. Então, geneticamente falando, alguns genes se destacaram nessa tolerância seca, como a NIA2, que é a nitrato redutase, a deidrina, né, que é aí uma proteína, e a serina, que é um aminoácido. Então, ela está diretamente envolvida na densidade de distribuição estomática, de acordo com o Santos, né, em 2021. E além da rubisco, que é a principal enzima aí, a principal atuante durante a fotossíntese, né, atuando como carboxilase ou oxigenase nos processos, né, de fotossíntese. Então, a subunidade menor da rubisco também, né, tem uma expressão ali durante esse processo de tolerância à planta. Então, o clone de café tolerante apresenta ali essa expressão diferencial desse gene. Bom, o café, a gente sabe que ele é uma bebida, é a bebida mais consumida. Depois da água, ele é a bebida mais consumida no mundo. Além disso, é uma commodity internacional e a mais lucrativa também. Mesmo que mais de 130 espécies tenham sido descritas do gênero Coffea, né, pertencente ao café, duas são mais importantes, que é o que a gente mais escuta falar, que é o Coffea arábica, que é o café arábica, e o Coffea canephora, que é o café conilon ou robusta. O robusta é tratado em outros estados. No Espírito Santo, a gente chama de café conilon. Coffea canephora é a segunda espécie mais cultivada no mundo, e a sua produção está concentrada principalmente no Espírito Santo, na Bahia e em Rondônia, que somados produzem aí 95% da produção nacional. O Espírito Santo, eu trouxe uma matéria do ano de 2018, que ele registra a maior produtividade da história em café arábica e conilon. Porém, a gente sabe que isso não acontece sempre, né? Nos anos de 2015, 2013, 2014, o café conilon, ele foi sim, foi muito produtivo, porém, pela sua bienalidade, né, de 2 em 2 anos, ele está ali produzindo muito fruto, e às vezes o manejo não é adequado, às vezes a falta de água, tudo isso interfere na sua produção. Nos anos subsequentes, 2015 e 2016, houve uma grande crise hídrica no Espírito Santo, que afetou principalmente a produção cafeeira, né? Com crises aí de perda de quase 80% de produção do café conilon. Essas imagens eu trouxe da região norte, onde foi afetada a produção, né, de café e teve uma perda aí extensiva da produção do café. E alguns autores relatam que muitos café conilon se tornarão menos adequados para o cultivo, devido ao impacto, né, de mudanças climáticas, podendo perder até 60% das áreas de plantio. Bom, quanto ao déficit hídrico, o que ele representa? Ele ocorre quando a necessidade de água da planta ela não pode ser totalmente suprida. Então, a quantidade de água disponível que tem naquele solo não supre todas as necessidades da planta, principalmente no seu processo de fotossíntese. Então, não há uma quantidade de água suficiente no lençol freático ou então no solo para que a planta absorva e consiga, assim, atuar em todos os seus processos. Então, ele ocorre quando a necessidade de água da planta não pode ser totalmente suprida através da precipitação ou irrigação insuficiente, comprometendo, assim, o funcionamento normal, afetando a fotossíntese e a condutância sintomática. Dessa forma, a taxa de transpiração da superfície foliar é maior do que a absorção de água pelas raízes, relacionada ao menor potencial hídrico. Então, essa taxa de potencial hídrico, ela se diz quando menor o potencial hídrico, né, mais negativo, assim vai afetar o processo de absorção de água.
Então, o potencial hídrico ele ocorre por um equilíbrio, por uma fórmula, né? Que é o potencial hídrico é igual ao potencial de pressão, que é uma pressão dessa água, mais o potencial osmótico. Então, quando a planta ela sente que ela está perdendo água, o que, que ela faz? Como mecanismo de resposta, ela absorve alguns solutos, né? Ela vai absorver ali, glicina, prolina, nitrato, outros compostos para poder conseguir fazer um balanço osmótico para que ela consiga ali, na sua perda de água, conseguir concentrar a maior quantidade de solutos possíveis para poder continuar atuando em todos os seus processos. Então, quanto maior a absorção de soluto, menor é o potencial hídrico, que é uma medida inversamente proporcional. Bom, quanto aos aspectos, né, os estudos desses eventos, nós englobamos principalmente a fisiologia vegetal, que está diretamente ligada a isso do potencial hídrico, a genética, né, que a gente trabalha aí com a expressão de alguns genes, e a bioquímica, que trabalha aí na atuação desses, né, osmoprotetores, e que facilitam também a identificação desses materiais genéticos com maiores potenciais de tolerância seca. Bom, como justificativa do projeto, então, nós sabemos a importância do café, né, pelo seu consumo, pela sua importância econômica, pela sua apreciação, né? Muitas pessoas têm o café aí como trabalho, e a gente sabe que as mudanças climáticas, elas são evidentes, elas ocorrem, estão ocorrendo, e vão, né, cada vez mais as mudanças, elas vão ocorrer. Então, alguns trabalhos, algumas matérias trouxeram isso, né? No ano de 2021, foi duplamente impactado, porque afetou principalmente a produção de café e a produção de laranja. Além disso, alguns, né, estudiosos dizem que com as mudanças climáticas, o café e o chocolate podem se tornar itens de luxo. Como assim? Eles se tornarão mais raros e mais caros. Então, a gente não vai ter aí o café tão disponível no mercado como a gente vê agora. A gente vê aí muitos produtores, a gente vê uma produção alta, expressiva, né? Só que com as mudanças climáticas, isso tende a diminuir, porque a gente não tem, às vezes, uma tecnologia suficiente para poder sustentar esse tipo de impacto. Então, diante disso, né, as hipóteses do meu projeto seriam: diante desses genótipos de café selecionados, qual seria o tempo de resposta de tolerância à seca, né? Se seria mais rápido em genótipos tolerantes do que em genótipos suscetíveis, dos solutos acumulados, né, a prolina, a glicina, frente ao estresse, há maior acúmulo de nitrato, porque o nitrogênio a gente sabe que ele é altamente custoso para a planta, e ele é muito importante. Então, plantas tolerantes, né, à seca, elas apresentam aí um maior acúmulo de nitrato. E eu gostaria de saber se há um acúmulo maior nessas plantas, né, que têm essa tolerância ao estresse. E se tem também um acúmulo de açúcares, né, se ele se mantém alto em comparação às plantas não tolerantes. E há uma expressão diferencial de alguns genes, por exemplo, os genes estudados, né, por alguns autores, como Marracini, da Mata, eles viram que há uma expressão diferencial de alguns genes. Eu gostaria de saber se com esses clones, né, esses clones que estão em estudo de melhoramento, se eles têm essa expressão diferencial dos genes, por exemplo, da nitrato redutase, da rubisco, entre outros genes. Como objetivo geral, então, do trabalho seria avaliar os mecanismos de tolerância seca em genótipos de Coxa canephora a partir dos aspectos biológicos, moleculares e bioquímicos dos tratamentos irrigado e não irrigado. Os objetivos específicos seriam analisar as respostas fisiológicas da planta frente ao estresse, né, através das medições do potencial hídrico, trocas gasosas, condução sintomática, que eu vou falar mais à frente da metodologia. Analisar essas respostas bioquímicas, né, com uma análise no teor de solutos, e a expressão de alguns genes, por exemplo, os genes alvos que eu citei, como o da nitrato redutase e o gene da rubisco, né? Utilizando isso, através disso, a análise de QR-TPCS com o DNA complementar. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho da área experimental onde está sendo executado esse trabalho. Ela se localiza na Fazenda Experimental Bananal do Norte, ela é pertencente ao Itapé, né, em Pacutuba, na região de Cachoeira de Itapemirim. E aqui é o meu experimento, logo quando a gente iniciou, né, o plantio das mudas. O material genético, ele se concentra, então, ele foi, né, advindo do programa de melhoramento de café, né, anteriormente já instalado em outras regiões, por exemplo, em Marilândia, e foi feito através de um trabalho, né, de uma tese de doutorado também, de uma aluna do mesmo grupo de pesquisa, cruzamentos de alelo recíprocos. O que seriam isso? Seriam cruzamentos
entre organismos impares, né, organismos que seriam parentais. Então, eles seriam recíprocos, seriam cruzados da mesma forma, 109, 120, 120, 109, onde em um cruzamento, 109 se comportaria como a mãe, no outro cruzamento se comportaria como o pai. A gente sabe que o café ele tem um melhoramento aí, onde há o cruzamento de muitos híbridos, né? Então, para o melhoramento genético é muito importante essa variação alérica, principalmente quando há características de interesse, por exemplo, características de alta produtividade. Então, há um cruzamento ali entre esses indivíduos, buscando, né, ter um melhoramento de uma forma mais robusta, uma forma mais clara, para que você veja ali os alelos pertencentes a essas características. Então, você faz esse cruzamento buscando ter o interesse ali das características de produção, para que você não tenha que trabalhar com outros meios, né, ali para adquirir esse material tolerante. Então, os clones estudados, eles foram, né, como eu falei, advindos de outro trabalho, eles foram pré-selecionados, que é o clone 120, é um clone de café com nilon de porte médio, com maturação média. Ambos são suscetíveis à ferrugem, tanto o 120 como o 109. É um clone vigoroso e tolerante a seco. A diferença entre os dois é que um é tolerante e um é suscetível. Em termos de produção, ainda não se sabe sobre esses clones, porque eles estão sendo estudados primeiramente para tolerância a seco. Então, como eu falei, né, o cruzamento de alelo recíproco, ele trabalha aí com essa variação alélica. Então, a gente sabe que em cruzamento, um cromossomo, 50%, né, do material genético ele vem da mãe e 50% ele vem do pai. O trabalho ele está sendo desenvolvido principalmente para buscar a herança materna. Né? A herança materna que a gente quer, ela vem da questão de que os filhos eles têm um comportamento similar ao da mãe. Então, os clones que são tolerantes, eles estariam, né, ali adquirindo esse comportamento da mãe. Então, a gente busca ver nesse trabalho, né, nesse experimento, essa característica mesmo de busca ali do material que seja, né, tolerante como a mãe com herança materna. Bom, o material genético, então, 120 foram feitos, né, dois cruzamentos, com 120 e 109, 109 e 120. Então, a partir desses cruzamentos, foram selecionados dois genótipos, né, tolerantes e dois genótipos suscetíveis. Da mesma forma, foi selecionado no trabalho o 120 e o 109. Então, ao todo, nós temos 10 materiais, onde 4 advêm do cruzamento 120 e 109, 4 do 109 e 120, e os dois pais, né, que são o pai 120 e o 109. O delineamento experimental, ele é um delineamento em blocos casualizados, e a partir desses 10 genótipos que eu citei, de copa canéfora, com espaçamento entre linhas de 3 por 1, com 3 repetições, que seriam os blocos, e 3 plantas por parcela. Então, aqui eu trouxe um croquis experimental da minha área, né? Aqui em cima é a área irrigada e aqui a área não irrigada. Então, aqui em cada bloco desse, né? O bloco representa a linha, nós temos aqui nessa parcela 3 plantas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o genótipo 1. Aqui eu tenho o genótipo 1 3 vezes. Então, aqui eu tenho 3 vezes, se o genótipo 1 estiver aqui 3 vezes, se ele estiver aqui 3 vezes. Então, 3 plantas, né, por parcela dentro de cada bloco. Os blocos representam as linhas e as parcelas das colunas. E nós temos duas áreas, que seria a área irrigada e a área não irrigada. A área irrigada, ela mantém a irrigação constante, né? Então, há um molhamento desse material semanalmente, quando necessário. Por enquanto, nós estamos tendo um problema de mudança climática, né? Então, está tendo muita chuva nesse mês. Eu não sei se está sendo necessário ter um molhamento constante desse material. E a área não irrigada é a área onde a gente não está tendo, né, nenhum tipo de irrigação. A gente cortou a irrigação dessas plantas e estamos deixando elas no sol para ver se elas conseguem ali responder aquilo que a gente busca, né? Se elas vão encarquilhar, se elas vão murchar, se vai ter uma murcha temporária ou permanente. E para isso, estão sendo feitas avaliações. Aqui eu trouxe umas fotos da área, né, para poder mostrar para vocês. Aqui foi no dia que eu fiz o plantio das mudas. A gente iniciou o plantio no ano passado, no mês de junho de 2021. Então, as mudas elas já estão aí com um ano. Aqui foi alguns meses depois, elas já estavam se desenvolvendo. E aqui foi esse ano, no início desse ano, onde elas já estavam um pouquinho maior, né, aí crescendo, né, com a adubação correta e com a irrigação também.
Essas fotos, elas são mais recentes, aqui foram os dias de avaliação, que nós iniciamos a avaliação do experimento no mês de agosto. E aí, as avaliações, elas são feitas durante o período da madrugada, onde a gente faz avaliação de 4 às 6 da manhã, e isso tem uma interferência, porque como a gente quer medir o potencial hídrico ele não pode ser medido quando há a luz solar, porque isso faz com que a planta tenha uma abertura estomática e afete no seu processo de transpiração. Nisso, eu não consigo calcular quanto de potencial hídrico que tem na minha planta. E nisso eu não consigo saber se ela está mais negativa ou não. E aí eu não tenho como dizer se ela está sendo tolerante ou suscetível se eu não conseguir avaliar durante esse período de 4 a 6 da manhã. Aqui já são as fotos, né, de um mês atrás, onde as plantas elas foram marcadas, emplaquetadas, e a gente consegue aqui avaliar. Nós colocamos algumas estacas com fitas para poder identificar elas melhor. Como a gente faz a avaliação pela madrugada, a gente precisa de uma lanterna, né? E aí a gente colocou essas fitas para poder facilitar. As de verde são as plantas que a gente faz a avaliação noturna, e as de rosa são as plantas que a gente faz a coleta. Então, o bom de se ter várias plantas em uma mesma parcela, que são o mesmo genótipo, a replicata biológica, é que eu consigo tirar, né, material apenas de uma planta. Então, eu posso ter mais outras duas para poder ter uma amostragem melhor depois para poder trabalhar. Bom, como avaliação, como eu falei, nós estamos fazendo a avaliação no período da antemanhã, que é a avaliação de 4 a 6 da manhã, com a bomba de Schulander. A bomba de Schulander é uma bomba com gás, né, CO2, e a gente faz a avaliação de medidas de potencial hídrico, que é aquela fórmula que eu mostrei para vocês, antes do amanhecer, porque a gente sabe que antes do amanhecer a planta está no equilíbrio. Então, o potencial hídrico de uma folha, ela representa o potencial hídrico da planta inteira. Então, é o potencial hídrico do solo, o potencial hídrico da raiz, o potencial hídrico do caule, da folha. Então, ela representa, né, uma folha apenas, a gente retira e faz a leitura na bomba de Schulander. No período da manhã, as avaliações elas são feitas com as avaliações de trocas gasosas e fotossíntese, além da condutância, né, estomática, abertura e fechamento, e a taxa de transpiração da planta. Isso ocorre com o uso do equipamento IRGA, que é um equipamento aí altamente utilizado para esse tipo de análise, porém o IRGA não faz apenas esse tipo de análise, ele realiza análise também de fotossistema, análise de clorofila, entre outros. E as análises bioquímicas, elas estão sendo, e moleculares, né, estão sendo realizadas no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular da UFRGS. Como avaliação aí, morfológica, nós estamos avaliando o comprimento de pelo menos 2 ramos do terço médio, ramos plagiotrópicos, de uma das 3 plantas. Então, como nós temos 3 plantas na parcela, a gente consegue uma amostragem de uma planta para poder estar fazendo esse tipo de análise. Então, além disso, nas coletas, nós avaliamos a área foliar específica, não a área foliar total, a altura de copa, mas a gente está avaliando a área foliar específica, né, em discos da planta para poder medir a sua área foliar. Porque quando há esse processo de estresse, a planta ela tende a diminuir a sua área foliar para que ela não absorva tanta luz e assim ela consiga diminuir a eficiência do uso da água. Nisso, a sua fotossíntese ela é reduzida e ela consegue manter a quantidade de água que ela tem na planta para que ela consiga se manter ali viva o máximo que ela conseguir. Então, é uma estratégia da planta ela diminuir a sua área foliar, né, ela ficar um pouquinho mais enrugada, ela diminuir o tamanho das suas folhas, para que não tenha uma incidência solar tão alta, ou quando tiver essa incidência solar, ela seja, né, de uma forma que a planta consiga dissipar melhor, né, os fótons de luz, e assim ela consiga absorver e aproveitar o máximo de água que ela tem para poder fazer o processo de fotossíntese. Além disso, a análise molecular, nós estamos fazendo também a extração de RNA vegetal, né, com as folhas coletadas, e o tratamento com DNA, porque o que a gente busca mesmo é o RNA para ver a questão da expressão gene. Então, todo esse processo de extração ele está sendo através de um protocolo, né, descrito por dos Santos, de 2011, e o tratamento com o DNA. O DNA é uma enzima que degrada o DNA. Então, quando a gente faz a extração do RNA, vem o DNA também. Só que para a gente não interessa o DNA vegetal, o que interessa é o RNA, que é onde a gente vai ver ali a expressão de alguns genes, né? Porque a gente sabe que o RNA está diretamente envolvido na expressão gênica. Quando a gente volta para o dogma central da biologia,
a gente vê lá o RNA mensageiro, o RNA transportador. Então, nossa maior busca é por esse gene. Então, o que importa para a gente nesse processo é o RNA. Então, posteriormente, para poder fazer essa análise de expressão gênica, a gente faz um DNA complementar. Mas, inicialmente, o que a gente busca mesmo, né, é fazer a extração desse RNA. Esse cDNA, ele é sintetizado posteriormente, através de um uso de química. Então, essa análise de qPCR, ela é feita através de um termociclador específico, né, para verificar ali a expressão de alguns genes, que a gente também chama de primers, né, alguns primers que a gente utiliza. Então, esses genes seriam o NA2 e a rubisco, que foram descritos por alguns autores, né, em outros trabalhos com café. Lembrando que esse trabalho ele é realizado com café conilon. Esses genes eles já foram expressados em outras espécies modelos, como Arabidopsis, e também com Cotta arábica. Aqui está uma tabelinha, né? Eu trouxe uma tabela desses genes com as sequências que a gente já selecionou, que foram da Rubisco, a sequência do Prime F e do Prime R, que a gente está utilizando, e aqui são alguns genes, né, que a gente está testando. Os genes da GAPDH e a CCUBQ, eles são genes de referência. Então, esses genes, eles vão me dar ali uma referência se realmente os meus genes testados, eles estão funcionando. Então, esses genes aqui, eles são expressos nas fontes em geral. Então, eles são os meus genes de referência para poder dizer se a minha expressão gênica está sendo positiva durante esse processo. Alguns autores também já utilizaram esses genes, né, e foram as sequências onde foram trabalhos onde foram desenhadas essas sequências gênicas. As análises bioquímicas, elas serão realizadas através da coleta de pelo menos 3 folhas, né, de 3 a 4 folhas, de terceiro ou quarto par de ramo. Eu falo 3 a 4 porque a planta ela não está homogênea no campo. Então, por diversos fatores, a gente sabe que o desenvolvimento das mudas, elas são heterogêneas mesmo, né? E aí a gente busca ali minimizar os impactos de estresse, então a gente pega ali de 3 a 4 folhas, 4 quando necessário. Então, a gente pega 3 folhas para poder fazer esse tipo de análise. Seria o teor de fenol, o teor de prolina, clorofila, carotenoides e o de nitrogênio na sua forma orgânica e também na sua forma reduzida, como nitrato, nitrito, amônio. Então, todas essas análises elas são realizadas a partir desse material coletado, né, e utilizado. Como resultado esperado, né? Se nós tivermos as hipóteses confirmadas, teremos ali a seleção de alguns genótipos com potencial para serem utilizados per si, né, por si próprio, ou em cruzamentos de que seriam os cruzamentos ali direcionados a genes de tolerância, genes de produtividade. Então, se eu encontrar um genótipo com tolerância, eu posso fazer o cruzamento posteriormente com características que sejam importantes, por exemplo, características de produção. E novas estratégias de melhoramento seriam desenvolvidas, né, com a espécie de curto a médio prazo, que é muito interessante, né, para o café. Através da validação de mecanismos que envolvem a fisiologia, como eu citei, né, a fisiologia nessa parte de estresse hídrico, de potencial, bioquímico, com o acúmulo desses osmólicos, né, e moleculares envolvidos na expressão desses genes que estão diretamente ligados nas vias de proteção da planta. Os impactos que essa pesquisa pode gerar, os impactos científicos, caracterização de alguns genótipos de costa canéfera que podem ser lançados no mercado posteriormente. Então, a ciência ela tem essa importância, né? Onde a gente consegue, na pesquisa, selecionar os melhores genótipos para, posteriormente, levar esses genótipos para os produtores. E assim eles conseguirem lançar esse material no mercado e terem ali a sua produção, né? O seu ganho genético. A validação da hipótese de ocorrência materna na espécie, né, que é o que a gente busca, e a seleção de genitores em programas de melhoramento assistido, que é muito importante. A gente não pode perder esse material. Então, é muito importante que, com essa seleção, a gente consiga descrever quais são os melhores materiais para poder sempre realizar cruzamentos com características importantes. É o que busca, né, o melhoramento. E os impactos econômicos. Desenvolvimento de cultivares de café conilon tolerantes a seca em menor tempo, porque quando a gente faz o tipo de seleção, a gente diminui o tempo de cruzamento no campo, ou então o tempo de busca por eles. Às vezes um produtor, ele fica sempre, né, buscando cruzamento entre cruzamento, fica perdendo aquele tempo para poder selecionar, às vezes, uma característica, enquanto o melhoramento ele consegue diminuir esse tempo, né, de busca, né? E a disponibilização de cultivares, como eu falei, né?
tolerantes à seca, assim, ajudando aí no desenvolvimento do agro, né, no Espírito Santo. Quanto aos impactos sociais, maior atenção ao produtor rural, com maior sustentabilidade da atividade. A gente sabe que a pesquisa é muito importante nessa associação com o produtor, principalmente, né, porque o produtor ele nos dá a matéria-prima e nós, pesquisadores, levamos a ele, né, a informação, levamos a ele toda a importância daquele material, a sua seleção, o seu manejo. Então, é importante que a pesquisa ela esteja associada com esse produtor. Quanto aos impactos tecnológicos, auxiliar, né, na criação de programas, aí, por exemplo, programas de melhoramento, na ajuda aí na pesquisa, no desenvolvimento. Os genótipos, eles vão ser, né, futuramente, eles poderão ser utilizados em trabalhos de melhoramento, utilizando assim, de estratégias adequadas para a obtenção de novos materiais, e com elevada produtividade. Então, a gente vê aí os impactos que essa pesquisa ela pode gerar, né, em todos os seus âmbitos, social, tecnológico, econômico. Aqui são alguns dos nossos apoios, né, nossas parcerias que trabalham com a gente nesse processo. A UFES, né, primeiramente, a UFES é onde é estabelecido o programa, né, a pesquisa, né, o programa de melhoramento, o programa de genética e melhoramento, né, inserido nessa pesquisa, a FAPES, que é a principal agência financiadora, uma pesquisa de 2018 que está sendo desenvolvida, né, o INCAPé, que é a base, é o berço, né, desse material, de onde vem a produção, o manejo. Nós temos essa parceria com o INCAPé, a CAPES e o CNPq, que também são envolvidos, né, nesse processo de apoio financeiro, a Embrapa Café, que também está atuando aí nessa seleção desses genótipos, e o Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular, que é onde há parceria também com todas essas agências de fomento, e onde serão realizadas futuras análises de todo esse material genético. Então, eu gostaria de agradecer a todas as agências e mostrar para vocês, né, que nós não estamos sozinhos, nós temos aí muito apoio financeiro, porque sem isso a gente não conseguiria realizar essa pesquisa, porque demanda de muito auxílio, e um pouco da minha pesquisa que eu trouxe para vocês. Obrigada. Agora eu acho que eu posso estar continuando, né? É muito legal, Gabi, sua apresentação, e eu não sabia, mas assim, é muito parecido com o meu. Eu trabalho com soja, né? Assim, muitos aspectos semelhantes, muito legal mesmo. Beleza?